A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esse dia, por mais esta oportunidade que nós temos de meditar na Palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja no dia de hoje é uma reflexão, uma autoanálise de nossas vidas, de nós como igreja, nesse período em que nós tivemos que parar, por conta de alguns irmãos foram acometidos pela Covid. E nesse período, então, eu fiquei analisando, fiquei muito pensativo, e nas minhas orações, falando com Deus, até questionando, o porquê. Visto que se nós cremos, e eu creio que você crê da mesma forma que eu, se nós cremos que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus e Ele tem cuidado de nós, por que então que alguns irmãos foram acometidos pela Covid e fomos forçados então, para evitar que outras pessoas se contaminassem, fomos forçados a parar? E nessa paralisação, eu então meditava sobre isso. Por quê? Qual o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem um porquê, E aí então eu fiquei refletindo, falando com Deus, nas minhas orações, falando com o Espírito Santo, até que o Senhor me trouxe então essa mensagem ao coração, para que nós, você, meu irmão, você, minha irmã, todos nós, da Igreja Batista Independente Ebenezer, possamos nos avaliar. E aí, pegando carona naquilo que Paulo nos escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essa mensagem, então, vem com esse intuito de nos fazer examinar. Será que temos vivido uma fé que não tem sustentado, que não tem agradado aos olhos do nosso Deus? Será que nos deixamos levar pela religiosidade? Então é essa reflexão que eu quero fazer contigo. Para começarmos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos analisar Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 12, o texto que nos servirá de base para essa avaliação, essa reflexão, de nossas vidas, da nossa fé, do nosso comprometimento com Deus. Então abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 1, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos?
Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhes: adverti-vos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter de fornecido de pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E baseado nesse texto, então, é que nós vamos meditar na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Mas antes, eu quero lhe convidar a orar comigo. Vamos orar, pedindo então o Espírito Santo a falar aos nossos corações, porque Ele conhece muito bem o que nós necessitamos ouvir e nós queremos ouvir a voz dEle, a voz de Deus. Então vamos pedir isso. Ore comigo. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos, mesmo que não seja geograficamente, mesmo que não estamos reunidos presencialmente, mas sim, e agora nos unimos virtualmente com um coração, Senhor, diante de Ti, sim, para ouvir a Tua voz. E por isso, então, lhe pedimos, fale conosco. Fala, Espírito Santo, que não seja o homem a falar, mas sim o Santo Espírito a falar a cada coração, porque este também, Senhor, necessita ouvir Tua voz. Fale conosco. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a reflexão, então, que eu quero fazer é sobre a religiosidade. Às vezes, se aqui analisando aqui essa palavra, Jesus traz essa advertência para os seus discípulos. Olha, os discípulos estavam caminhando com Jesus e mesmo assim Jesus trouxe essa advertência. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, da religiosidade, da aparente religião sem frutos, sem coração. Se Jesus teve que advertir aqueles que o seguiam, quanto mais nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas preocupações, pelo ativismo, pelas necessidades, pelos anseios de conquista e nos deixamos levar por caminhos que nos afastam de Deus. Mas é um afastamento lento, porém contínuo, progressivo. E se nós não vigiarmos, quando nos der por conta, estamos longe da presença de Deus. E então eu queria refletir sobre o que é a religiosidade. Nas pesquisas que fiz, e até para entender essa palavra religiosidade, uma palavra que provém da palavra religião, E o que é
religiosidade? A palavra religião fala de crenças, valores atribuídos a um Deus, fé, né? Atribuído a uma divindade. E a religiosidade é o comportamento, o relacionamento do fiel para com a sua religião. Então, como tem sido nosso comprometimento com aquilo que nós professamos, com a nossa fé, com a nossa religião, no sentido mais puro da palavra, como tem sido? Eu queria analisar então alguns fatores que caracterizam uma vida religiosa longe de Deus. Ou seja, religiosidade. Eu queria então analisar alguns fatores para que possamos nos avaliar. Será que isso acontece conosco? Será que isso acontece contigo? Então, o primeiro fator que eu quero analisar é o materialismo. Sim. É quando então, vamos colocar aqui, trazendo para o nosso contexto, né? Eu vou usar essa expressão, o crente. Quando o crente então se deixa levar pelos anseios, pelos desejos de conquistar, de ter, de possuir, e esquece que o ser é mais importante do que ter. E aí? Será que nós, eu quero me colocar assim dessa forma, eu quero fazer essa análise me incluindo nós, eu não quero apenas apontar dedo, mas essa palavra diz respeito também a mim, para todos nós. Será que nós nos deixamos levar, né? Por conta das necessidades, por conta dos desejos, dos sonhos, e queremos ter, queremos conquistar, queremos possuir? Será que é isso que tem respaldado a nossa vida? Será que isso tem sido prioridade na nossa vida? Eu quero ler um texto, uma parábola que Jesus narra, que nos leva a refletir sobre isso. Então, para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Olha só que coisa interessante Jesus diz. Que lição poderosa. Lucas 14, a partir do verso 15, a parábola da grande ceia, que diz assim: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar
para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então vejamos aqui que Jesus está dizendo. Muitos foram convidados, mas o que eu quero analisar são as desculpas que foram dadas. Um disse que comprou um campo e queria ver. Mas quem compra um campo, um terreno, sem ver primeiro? Né? Depois que comprou o que foi querer ver, né? Complicado essa desculpa. Outro diz que comprou 5 juntas de boi e precisava experimentá-lo. Também, quem compra juntas de boi para trabalhar e não experimenta primeiro para ver se os bois estão fortes e capacitados para fazer o trabalho. E o outro diz que casou. Né? Interessante que essas justificativas não caracterizam pecado. Eles estavam ali em pecado, apenas o cotidiano de cada um deles. Mas o que eu quero analisar aqui é a prioridade que eles estavam dando. A prioridade era a vida pessoal. A prioridade eram as suas necessidades, os seus anseios, suas conquistas. Isso era a prioridade. Estar na mesa do Senhor, ceiar com o Senhor, não, isso não é prioridade. Isso tem acontecido, e aí então o questionamento, será que nos deixamos levar pelas necessidades? Claro, precisamos trabalhar, sim, precisamos conquistar, é bom, né? Principalmente quando nós necessitamos e aí trabalhamos para conquistar aquilo que necessitamos, que desejamos, não há pecado nisso, não há erro nenhum nisso. Mas o problema é quando isso se torna prioridade em nossas vidas. E com isso, deixamos de lado o principal, que é Deus. Aí sim, aí está o problema. Quando nós priorizamos as coisas, as nossas necessidades, nossos anseios, e deixamos de lado, não damos o valor merecido a Deus e à obra do Senhor. Né? E quantos, por conta do trabalho, por conta de viagens, passeios, deixam de lado a obra do Senhor. Não estou dizendo que viajar é errado, que passear é errado, que trabalhar é errado, nada disso. De vez em quando precisamos sim passear, viajar com a família para relaxar. Isso é salutar, isso faz bem. Mas quando isso se torna uma constante, né? Quando quase todos os fins de semana são de passeio, porque já ouvi essa desculpa, né? Trabalho a semana toda, inclusive no sábado tenho que trabalhar, só tenho domingo para descansar e para passear. E aí não tem tempo de estar na casa de Deus. Não tem tempo de buscar ao Senhor. Né? O mais interessante é que quando clamava por um emprego, pedia a Deus. E Deus deu o trabalho e agora o trabalho lhe rouba o tempo de estar na presença desse Deus que lhe abençoou. Então é para nós refletirmos. Será que tem situações, eu não estou aqui falando só de trabalho, quero analisar de uma forma geral os anseios, conquistas, tudo que tem nos tirado e roubado o nosso tempo de estar na casa de Deus, de fazer a obra do Senhor. E com isso, mesmo quando estamos na casa de Deus, o nosso pensamento está lá fora e o nosso coração está lá no trabalho, não está na casa de Deus. Que fé é essa? Então, isso caracteriza religiosidade. Outra
Outro aspecto da religiosidade é a superioridade. E muita gente cai nisso. A superioridade, aquele sentimento de superioridade pelo fato de estar na casa de Deus, pelo fato de ser filho de Deus. E aí nos sentimos melhores do que os outros, mais importantes do que os outros. Isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Jesus também conta uma parábola. Eu quero aqui, estamos no Evangelho de Lucas, e lá para o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Se você está com a Bíblia aberta em Lucas, vá lá para o capítulo 18, onde Jesus também conta uma parábola do verso 9 ao 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. Eu vou ler aqui de novo o verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando o dedo, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Um dos aspectos da religiosidade é quando as pessoas se acham melhores que os outros, superiores aos outros. E como diz aqui, Jesus nos ensinando por meio desta parábola, que o fariseu então se exaltava, porque ele se achava melhor do que o publicano que estava ali, se achava melhor do que os outros, porque ele cumpria tudo direitinho, fazia tudo direitinho, tudo conforme a regra, conforme o mandamento. Mas é isso que Deus nos ensina? Somente cumprir regras? Se é para cumprir regras, então devemos nos lembrar dos 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Já disse lá na igreja que o segundo mandamento, Jesus deu uma nova configuração, porque amar ao próximo, Jesus então, ele amplia essa questão, ele traz uma nova configuração. Como que eu devo amar ao próximo? Porque segundo o Antigo Testamento, eu deveria amar ao próximo como a mim mesmo. Mas Jesus então traz essa nova configuração dizendo: olha, ame uns aos outros como eu vos amei. Então eu devo amar o meu próximo da mesma forma que Jesus me ama. E como Jesus te ama? Perdoando teus pecados, né? Te sustentando, te guardando, te protegendo, te amparando. É assim que nós devemos amar o nosso próximo. Entendendo que o nosso próximo é tão importante quanto nós, quanto eu e você. Eu não posso olhar para você, meu irmão, minha irmã, achar que eu sou superior a você, porque você tem o mesmo valor que eu.
Jesus morreu na cruz do Calvário por você, da mesma forma que morreu por mim. Então eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós somos iguais. E como iguais, devemos nos respeitar, nos amar, nos considerar e saber que só Jesus é superior a nós. Títulos, condições financeiras, condições culturais não nos fazem melhor do que os outros. Somos iguais e devemos respeitar, tolerar, devemos amar, conforme Deus nos ensina. Né? O terceiro aspecto, então, da religiosidade é a fé. Ou, melhor, a falta de fé. E aí eu queria ler alguns textos bíblicos que nos alertam sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler contigo, tá? Fica lá em Mateus, vamos lá para Mateus, no capítulo 15, onde Jesus então traz uma advertência para os fariseus. Mateus, capítulo 15, eu quero ler o verso 8, tá? Nós vamos ler o versículo 8, Mateus 15, o versículo 8, depois nós vamos pular para o versículo 17 ao 20. Pegou? Mateus 15, verso 8, depois do 17 ao 20. Ok? Então vamos ler aqui o verso 8. Olha só o que Jesus diz. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção que Jesus diz. Jesus aqui está fazendo menção de uma profecia do profeta Isaías. Tanto que no verso 7, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse terceiro aspecto da religiosidade, o coração longe de Deus. Isso é perigosíssimo. E agora vamos lá para o verso 17, do 17 ao 20. E diz então, Jesus continua a falar: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então é do coração que procede as saídas da vida. De um coração longe de Deus. Deixando isso bem claro. O coração longe de Deus é que sai todas essas mazelas que contaminam o homem. Né? Outro texto que eu quero ler contigo, tá? Em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, que vai falar também de coração. Né? Marcos 11, do verso 22 e 23. Marcos 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23, Jesus diz: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que
que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Se não duvidar em seu coração, ou seja, coração tem que estar ligado com Deus. Então a gente vê que a fé está aqui, coração. Outro texto que eu quero ler é em Romanos. Romanos, capítulo 10, do verso 8 ao 10. Romanos, capítulo 10, do verso 8 ao 10. Olha só, então, que o Espírito Santo diz a nós, através do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 10, do verso 8 ao 10 diz: Mas que diz? Verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou repetir o verso 10, a parte A do versículo. Visto que com o coração se crer para a justiça. Com o coração se crer. Um coração longe de Deus vai produzir coisas ruins, mas um coração junto a Deus. Porque aquele que tem um coração longe de Deus, mesmo estando na casa de Deus, só vai louvá-lo com os lábios. É o caso daquela pessoa que está dentro da casa de Deus, que vai aos cultos, bate palmas, louva, se emociona, até quando ouve a palavra, recebe a palavra, mas quando sai da igreja, esquece que é um crente em Jesus Cristo. Então a palavra é para a nossa reflexão, né? Como tem sido a nossa vida? Será que nós estamos vivendo uma fé genuína ou apenas uma mera religiosidade? Então, nesse período que nós passamos, que ficamos fechados, com as portas fechadas, nesse período, é para nós refletirmos. E quando voltarmos? Já no próximo domingo estaremos voltando aos cultos presenciais. Mas eu creio que o Deus que cuida de nós, o Deus que nos protege, que nos livra de todo mal, é o mesmo que requer de nós. Então, eu quero que você então reflita sobre isso, para que possamos voltar com um coração mais devoto, comprometido com a obra, mas principalmente com o Deus da obra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.